Imagina que o D-Rex, o híbrido misterioso da franquia, pegaram o DNA Indominus Rex, não foi completamente destruído. No novo filme, ele poderia ser trazido de volta, através de experimentos ilegais, feitos por facções, que ainda tentam dominar o DNA dos dinossauros. O D-Rex foi criado com o DNA de várias espécies, o que lhe dá habilidades únicas. Mesmo após a destruição do laboratório, as amostras de DNA poderiam estar sendo escondidas em algum lugar remoto, talvez até sob controle de organizações rivais da InGen. Com a crescente busca por híbridos mais poderosos, o D-Rex poderia ser a chave para criar um dinossauro ainda mais forte, e isso explicaria seu retorno. O D-Rex poderia ser o novo vilão, não mais sob controle humano, mas com uma inteligência evoluída. Seria uma ameaça maior que qualquer outra, já que não só é fisicamente imenso, mas também tem a habilidade de se adaptar e sobreviver em ambientes extremos. O significativo do nome Indominus Rex significa Rei Indomável, refletindo sua natureza incontrolável e predadora. Possui uma aparência intimidante, com dentes afiados, garras poderosas e uma pele branca e escamosa. O Indominus Rex foi geneticamente criado pelo Dr. Henry W., combinando DNA de várias espécies, incluindo Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus, Rugops majungasaurus, Deinosuchus e outros animais modernos, como a rã de arbusto e a lula. Indominus Rex pode alcançar velocidades de até 30 km por hora. Extremamente inteligente, possivelmente devido à inclusão de DNA de Velociraptor, ele é capaz de desenvolver estratégias complexas. Possui a capacidade de mudar a cor de sua pele, permitindo que ele se camufle no ambiente. Essa habilidade o torna um predador ainda mais perigoso, pois pode se esconder e atacar de surpresa. Nome Indoraptor vem de indomável e raptor, indomável significando impossível de subjugar. Foi confirmado como sendo masculino e será o último híbrido da franquia. O design do Indoraptor foi inspirado em criaturas mitológicas e predadores reais, com um aspecto mais demoníaco para destacar sua natureza perigosa. Indoraptor foi criado como uma versão aprimorada e mais controlável do Indominus Rex, combinando DNA de Velociraptor, Tiranossauro Rex e possivelmente outras espécies. É um dinossauro de tamanho médio, medindo cerca de 3 metros de altura e 4 metros de comprimento. O Indoraptor pesa cerca de 2 toneladas. Indoraptor também tem a capacidade de usar ecolocalização para rastrear sua presa. Foi projetado para ser mais controlado, mas com um nível de crueldade e inteligência muito mais refinados. Ele é mais calculista e imprevisível. Nome Tiranossauro Rex significa Rei dos Lagartos Tiranos em latim. O Tiranossauro Rex foi nomeado em 1905 por Henry Fairfield Osborn, primeira descoberta de um fóssil, feita em 1902 por Bonham Brown. Tiranossauro Rex adulto podia medir até 12 metros de comprimento e pesar entre 8 e 9 toneladas, sua altura era de cerca de 4 metros. Acredita-se que um adulto pudesse correr a cerca de 20 a 25 km por hora. Tiranossauro Rex tem dentes curvados e afiados que podem alcançar até 30 centímetros de comprimento. É um carnívoro e se alimenta de grandes herbívoros, como o Triceratops e o Edmontosaurus. Era um caçador solitário. Estudos sugerem que o Tiranossauro Rex era um caçador solitário, e não um caçador em grupo como alguns outros dinossauros. Viveu no final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. A palavra Velociraptor é junção de duas palavras em latim, velox, rápido, e raptor, ladrão. Velociraptor tinha garra curva e afiada em cada pé, que poderia medir até 6,5 centímetros. Velociraptor era extremamente rápido,
com estimativas de que ele podia alcançar velocidades de até 64 km por hora. Evidências fósseis sugerem que o Velociraptor tinha penas, semelhantes às das aves modernas. Ele provavelmente não voava, mas as penas ajudavam na termorregulação e no equilíbrio. Pode ter tido um comportamento de caça semelhante ao dos lobos, com evidências de que eles caçavam em grupos. O primeiro fóssil de Velociraptor foi descoberto em 1923 na Mongólia. Velociraptor era relativamente pequeno, com cerca de 2 metros de comprimento e 0,5 metros de altura. O crânio do Velociraptor era longo e estreito, com dentes serrilhados e afiados. Nome Triceratops significa rosto com 3 chifres em grego, uma referência aos 3 chifres proeminentes em seu crânio. O Triceratops mede cerca de 9 metros de comprimento e pesa cerca de 10 toneladas. Um dos dinossauros mais conhecidos, com muitos fósseis encontrados principalmente na América do Norte, especialmente em áreas como o estado de Montana e Dakota do Sul, nos Estados Unidos da América. Sua grande gola óssea, chamada de escudo, podia medir até 2 metros de comprimento. Ainda não se sabe ao certo se sua principal função era defesa, atração sexual ou regulação de temperatura. Triceratops pertencem à família dos ceratopsídeos, que incluía outros dinossauros com chifres, como o Styracosaurus e o Centrosaurus. Fósseis de pele de Triceratops foram encontrados, mostrando que eles tinham pele com escamas. Pterodactylus antiquus foi o primeiro pterossauro a ser identificado, em 1784, na Alemanha. Nome científico: o termo pterodáctilo vem do grego ptero-asa e dáctilo dedo, referindo-se ao longo dedo que sustentava suas asas membranosas. Não eram dinossauros apesar de viverem na mesma época. Os pterodáctilos pertenciam à ordem dos pterossauros, répteis voadores, enquanto os dinossauros eram terrestres. O pterodáctilo mede cerca de 1 a 3 metros de envergadura, dependendo da espécie, com uma dieta que provavelmente incluía peixes, insetos e pequenos animais terrestres. Diferente dos morcegos modernos, que possuem um voo mais planado, os pterodáctilos eram capazes de bater as asas ativamente, ajudando-os a se manter no ar por longos períodos. Tem dentes afiados e curvados que são usados para capturar e comer peixes e outros animais. Nome: espinossauro vem do latim e significa lagarto-espinho ou lagarto espinhoso. Espinossauro levava uma vida semi-aquática, habitando regiões próximas a rios e lagos. Viveu durante o período Cretáceo, em uma região que hoje é o norte da África. Espinossauro mede cerca de 12 a 15 metros de comprimento e pesa cerca de 20 toneladas. Espinossauro tinha uma grande vela nas costas, formada por espinhos vertebrais alongados. Essa vela podia atingir até 1,6 metros de altura e era usada para regulação térmica, exibição ou comunicação. A espécie mais conhecida é o Spinosaurus aegyptiacus. Estudos sugerem que o espinossauro poderia andar de maneira quadrúpede em terra firme, embora também fosse capaz de se erguer sobre as patas traseiras, semelhante a outros terópodes. Espinossauro pode caçar em grupo, usando sua espinha dorsal para intimidar as presas. O nome irritator vem do fato de que os paleontólogos ficaram irritados quando descobriram que o fóssil havia sido adulterado. Em comparação com o gigantesco Spinosaurus, o irritator era relativamente pequeno, com cerca de 6 a 8 metros de comprimento. Irritator pertence à família dos espinossaurídeos, uma linha de dinossauros que inclui o famoso Spinosaurus. Eles compartilham características como uma cauda longa e uma estrutura corporal adaptada para a vida semiaquática. Irritator foi descoberto em 1996 no Brasil, na Formação de Santana, no estado do Ceará. Essa região é rica em fósseis de dinossauros. Ele viveu durante o período Cretáceo, cerca de 110 milhões de anos. Irritator tem pernas curtas e fortes que são perfeitas para nadar e se mover em ambientes aquáticos. Narinas localizadas mais para trás na cabeça,
uma adaptação que pode ter ajudado a evitar a entrada de água, enquanto ele caçava peixes. O nome Carcharodontosaurus significa lagarto com dentes de tubarão, uma referência aos seus dentes serrilhados e afiados, semelhantes aos de um tubarão. Seus dentes podiam atingir 20 centímetros de comprimento e eram extremamente afiados e serrilhados, perfeitos para cortar carne e esmagar ossos. Carcharodontossauro mede cerca de 13 a 15 metros de comprimento e pesa cerca de 6 a 8 toneladas. Os primeiros fósseis foram descobertos em 1927 na Argélia. Foi bastante rápido para sua massa, com uma estimativa de velocidade de até 30 a 40 km por hora. Carcharodontossauro coexistiu com outro grande predador, o espinossauro, na mesma região e período. Isso levanta questões sobre como esses dois gigantes terópodes coexistiram e interagiram. Embora gigante, seu crânio era mais leve e frágil que o dos tiranossaurídeos. Nome Anquilosaurus vem do grego, e significa lagarto rígido, referindo-se à sua estrutura corporal dura e inflexível. Sua proteção é completa. Além das placas ósseas, o anquilossauro tinha espinhos nas laterais do corpo, e até mesmo nas pálpebras, oferecendo proteção total. Apesar de sua pesada armadura, o anquilossauro não era um dinossauro rápido. A única parte vulnerável de seu corpo era a barriga. Com cerca de 7 a 8 metros de comprimento, viveu na faixa de 70 a 80 milhões de anos. Animal pesava entre 4 e 6 toneladas, pouco mais que um elefante. O aquilossauro foi descrito em 2006, com base em fósseis encontrados na região de Aquilônia, na América do Sul, mais especificamente no Brasil. É um herbívoro e se alimenta de plantas e frutas. Era conhecido como o tanque de guerra pré-histórico. Poderia quebrar a perna de um Tiranossauro Rex com um só golpe.